Agora no capítulo 2 de Abacuque, diz assim o versículo 1: Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. A partir do versículo 2 diz assim: a nova resposta de Deus é sobre isso. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A partir do versículo 6, o contexto é 5 ais sobre os caldeus. Diz assim: não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche das coisas penhorosas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores e não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeireiro farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e para as nações se fadigarem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e à pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos começar agora o capítulo 3 de Abacuque, que fala sobre a oração de Abacuque. Diz assim a partir do versículo 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência sobre os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado?
É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montando nos seus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer, a luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago e da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais com tempestade avançam para me destruir. Alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Nós vamos ler agora o livro de Sofonias. No capítulo 1 começa pelo versículo 1 dizendo: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aí vai falar sobre as ameaças contra Judá e Jerusalém, a partir do versículo 2. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o rosto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Aí, a partir do versículo 7, vai falar sobre o dia da ira do Senhor. Diz assim: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência ou engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Por isso, os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas,
dia de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata, nem o ouro poderão livrá-las do dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O capítulo 2 de Sofonias fala sobre um convite ao arrependimento. Diz assim, a partir do versículo 1: Reúnam-se e concentrem-se, ó nação sem pudor. Antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Aí agora vai falar sobre as ameaças contra os filisteus. A partir do versículo 4 diz: Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos queretitas. A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertence ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos e ao anoitecer se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e mudará a sorte deles. Aí, a partir do versículo 8, vai falar sobre as ameaças contra Moabe e Amon. Diz assim: Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombavam do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será temível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos os povos das nações, cada um do seu lugar, o adorarão. Aí vai falar agora a respeito das ameaças contra a Etiópia e a Síria. A partir do versículo 12 diz: Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento do cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: Eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo.